proibir o pai de conviver com o filho porque ele não está pagando pensão alimentícia? Meu nome é Kathleen Ferreira e hoje estaremos falando sobre pensão alimentícia. E aí, Kathleen, eu tenho que permitir que meu filho conviva com o pai, mesmo que ele não pague pensão alimentícia? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Mas eu já vou iniciar o vídeo falando que pensão alimentícia não se confunde com convivência. A convivência não tem nada a ver com pensão alimentícia. Comumente a gente vê muitas das mães falando assim: eu não vou pedir a pensão alimentícia porque eu não quero que meu filho conviva com o pai, ou que eu não quero que o pai tire a guarda do meu filho. Até porque muitos homens, a fim de amedrontar a mãe, a mulher, fala que se você pedir pensão, eu vou tirar a guarda do nosso filho. Então, o vídeo de hoje é para desmistificar certas coisas que não é verdade. E a pensão alimentícia não tem nada a ver com a convivência. A convivência é uma coisa, pensão alimentícia é outra. Vejamos, a convivência, ela não só é permitida, né? Ou seja, ela não só abrange ao pai, mas a toda a família do pai, ou seja, os avós, os tios, os primos da criança. Então, a convivência não tem nada a ver com a pensão alimentícia. O pai pode não pagar a pensão, mas ter o direito dele de convivência garantido. Já a pensão alimentícia, que é o tema do nosso vídeo de hoje, ela tem a ver com 3 trinômios, né? Que falamos assim, né? Que antes era binômio, hoje é trinômio. A necessidade da criança, a possibilidade do pai e a proporcionalidade entre os pais. Então, a pensão não necessariamente vai ser 50-50. Obviamente, que o que a gente vê no judiciário é, assim, comumente é pais pagando pensão esdrúxula, pagando pensão de 200, 300 reais, e a gente sabe muito bem que 200, 300 reais não é nem 50% do gasto de uma criança. Mas a pensão vai ser levada em consideração na possibilidade do pai. Então, assim, a necessidade da criança pode ser até alta, mas se o pai não tem possibilidade de pagar mais que 200 reais, a pensão vai ficar fixada num valor muito baixo. Então, é muito importante comprovar a possibilidade do pai. E essa possibilidade, ela pode ser comprovada de várias formas, não só os ganhos dele no contra-cheque, mas também a vida que ele ostenta nas redes sociais, pela teoria da aparência. Você aparenta ter uma vida que no processo você diz que não tem. Pelas provas anexadas no processo, é possível comprovar que, apesar do genitor estar falando dentro do processo que é hipossuficiente, que não tem condições de arcar com um valor razoável de pensão alimentícia, você vai comprovar, através da teoria da aparência, para o juiz, que não, olha, esse genitor, apesar de estar se mostrando aqui pobrezinho, tadinho, pobre, coitado, ele tem sim como arcar com mais, com uma pensão digna. Então, é necessário reunir provas. Então, não só os contra-cheques, mas é também possível pedir a quebra do sigilo bancário do genitor para ver as movimentações bancárias, porque às vezes o genitor é autônomo. E aí ele fala assim: pô, excelência, eu sou autônomo, eu não tenho como dar um percentual de mais de 30%, 40%. Mas aí quando você olha a quebra do sigilo bancário dele, quando você olha, né, o extrato bancário dele, você vê uma movimentação vultuosa passando pela conta dele. Então, através da teoria da aparência, é possível sim pleitear que o pai ali tem uma possibilidade maior do que ele diz ter, através da teoria da aparência. Lembrando que na lei não diz em nenhum lugar que a pensão é 30%. A lei, ela é muito aberta, porque para fixar a pensão vai ser a necessidade da criança. Então, se a necessidade da criança for muito grande, é isso que vai ser levado em consideração. Então, a pensão pode ser fixada em 40%, 50%, 60% do salário do genitor ou do salário mínimo.
Lembrando que recentemente eu vi, e aí eu quero deixar esse alerta aqui, que a pensão tem que ser fixada com base no vínculo empregatício e no caso do pai não ter vínculo empregatício. Porque eu estou com um caso recente aqui que estou tratando, em que foi fixado a pensão no caso de não ter vínculo empregatício. Se esse pai, que é meu cliente, vier a trabalhar, ele vai pagar a pensão alimentícia com base no que foi fixado, que é com base sem vínculo empregatício. Então, assim, é um erro que passou pela Defensoria Pública, passou pelo próprio juízo e pela Defensoria Pública, que, salvo engano, ele estava representado pela Defensoria Pública, ou advogado particular, passou por todos. Mas é necessário ter a fixação do percentual com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício. Por quê? Com vínculo empregatício, dependendo do ganho do pai, pode ser um percentual de 30%. 18%, 20%, 40%. Agora, se for sem vínculo empregatício, que é com base no salário mínimo, 40% do salário mínimo dá 400 e poucos reais, é muito pouco. Então, é muito necessário, na comprovação, no caso de ser sem vínculo empregatício, essa teoria da aparência, para se comprovar que, apesar do pai ser autônomo, ele tem possibilidade de arcar com um percentual maior do que ele quer oferecer, porque às vezes a gente se esbarra na prática do judiciário, dentro das varas de família, com pais que, por serem autônomos, eles querem burlar, né, e oferecer um mínimo do mínimo para o filho. Então, a gente tem que ter atenção nisso, porque o pai, ele tem que oferecer, dentro das possibilidades dele, um percentual que chegue ao ponto, assim, de arcar com a necessidade do filho. Nem que seja essa necessidade de 40%, né? Porque às vezes, pela proporcionalidade, o pai pode ganhar menos que a mãe. E aí, nesse caso, a mãe não vai arcar com 50% dos alimentos. Mas aí a gente entra no outro assunto que é muito importante, que é o trabalho invisível da maternidade. Esse trabalho ele tem que ser levado em consideração. Então, às vezes, o pai está ali no judiciário falando, eu não tenho como pagar, eu não tenho. Mas por trás ali, né, a mãe ela tem todo um trabalho invisível que muitas das vezes é negligenciado pelo judiciário na hora de fixar a pensão alimentícia e, por vezes, é fixado percentuais de pensão alimentícia muito ínfimos. Assim, caso a pensão alimentícia que está sendo paga, ou melhor, deveria estar sendo paga, né, não seja o suficiente, é necessário ingressar com a ação revisional de alimentos a fim de majorar esses alimentos. E aí o pai vai ter o contraditório, né, de falar assim, eu não tenho condições e tudo mais, mas você proibir o genitor como forma assim de obrigá-lo a pagar a pensão alimentícia, de conviver com o filho, isso não pode. Você pode sim ingressar com a ação revisional de alimentos para obrigar ele a pagar um percentual justo e, sobretudo, se a pensão não está sendo paga, ingressar com a ação de execução de alimentos, porque a única coisa que dá prisão no Brasil é o não pagamento da pensão alimentícia. Então, se a pensão não está sendo paga, você pode entrar com a execução de alimentos, que é pelo rito da prisão ou pelo rito da penhora. Agora, proibir a convivência, isso não pode acontecer.